Olá! Este programa é mais uma edição da nossa tradicional apresentação dos editais da cultura da Secult, da Secretaria de Estado da Cultura. Nesse encontro, você vai poder conhecer melhor cada área dos editais, as novidades, além de tirar as suas dúvidas que podem surgir durante a inscrição. Vamos dividir o programa em 2 blocos. No primeiro, iremos apresentar todas as modalidades dos editais, linha por linha, com depoimentos de proponentes que já foram selecionados e que podem servir de inspiração para o seu projeto. Já no segundo bloco, haverá um momento para tirar as dúvidas mais frequentes que recebemos na Secult por meio de telefone, por meio de e-mail e das nossas redes sociais. Essas dúvidas foram selecionadas previamente desde o início das inscrições. Se ainda restarem dúvidas, nossos canais de comunicação estarão abertos e disponíveis. Você pode falar pelos nossos telefones, né? O 3636-7115 e o 3636-7116, pelo nosso Instagram, @secult.es, e no e-mail listado dentro de cada edital. Para conduzir o programa, contamos com a presença da Subsecretária de Fomento e Incentivo à Cultura, Maria Tereza Borges de Magalhães, e da Gerente do Fundo Estadual de Cultura, Catarina Linhares. Bem-vindas! Obrigada, Danilo. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Antes, vale lembrar que o Fulcultura faz parte de uma estratégia maior de fomento à cultura no Estado, que inclui também o programa Fundo a Fundo Editais, em que os recursos do Estado são transferidos para as prefeituras para a realização de editais municipais, e o Fundo a Fundo Patrimônio, em que os recursos são transferidos também para os municípios, mas visando a restauro e a revitalização do patrimônio arquitetônico do Estado. Também faz parte da estratégia de fomento da Secretaria a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, a LIC, que permite que projetos culturais recebam patrocínio de empresas contribuintes do ICMS. Os editais de 2022 contaram com o maior investimento da história do Fulcultura. São 16 milhões. Juntos, esses 3 mecanismos representam um investimento de mais de 60 milhões na cultura do Estado em 2022. Os editais passaram por uma reconfiguração, buscando principalmente facilitar e ampliar o acesso, além de incluir novos públicos. A estratégia adotada foi agrupar os antigos editais em grandes editais temáticos, que falam com um público afim ou que possuam características em comum. Além disso, nós optamos por padronizar o regramento para todos os editais e destacar aquilo que é específico no anexo 1, que é o detalhamento das linhas de fomento. E, finalmente, simplificar tanto o conteúdo quanto a forma, com design que facilita a leitura. Mas disso a gente vai falar um pouquinho depois. Assim, distribuídos em 14 editais e 48 linhas de fomento, os editais vão contemplar até 439 projetos voltados à produção, difusão e fomento da cultura capixaba. Vale também destacar que eles foram divididos em 2 grandes eixos: os editais Culturas, que remetem a modos de viver, estar e se expressar culturalmente em diferentes comunidades, e os editais de linguagens, que são voltados especificamente para o desenvolvimento de linguagens artísticas. Nós temos também algumas outras novidades e, para isso, a gente convida a Catarina para falar sobre elas. Olá, tudo bem? É muito prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre os editais. Outra grande novidade desse ano é a inclusão de novas linhas, como o meu primeiro edital, que também possui uma reserva de vagas para pessoas com mais de 60 anos, e Culturas da Diversidade, que é um edital voltado para a projeção de grupos populacionais específicos. Vale também destacar que os editais voltados para o desenvolvimento de linguagens artísticas também contam com linhas de fomento para projetos livres, que contemplam projetos de qualquer formato, de acordo com a vontade do proponente, seja formação, intercâmbio ou mesmo mostras e festivais. Lembrando que as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma online do Mapa Cultural do Espírito Santo até às 18 horas do dia 6 de fevereiro deste ano, de 2023. Os editais de culturas tradicionais, Prêmio Mestre Armojo do Folclore Capixaba e Circo Tradicional Capixaba também podem ser enviados pelo correio, com envio por SEDEX, ou entregues pessoalmente no protocolo da Secretaria
sempre dentro dessa mesma data. Pessoal, lembrando que a Secult simplificou e adaptou os textos e o design dos editais para deixá-los mais inclusivos, né? As escolhas de layout, a produção do material em meio digital visam possibilitar uma boa leitura para todos os públicos. Todo esse trabalho foi acompanhado por consultores com deficiência ao longo de todo o processo para validar as escolhas e também fazer os testes com os materiais. A TVA, inclusive, preparou uma reportagem para falar sobre essas novidades. Roda o VT. Cores, layout mais atrativo, disposição das frases de forma estratégica, uso de uma linguagem mais simples. Os editais da Secretaria da Cultura Capixaba estão mais acessíveis. Adaptação que manteve os procedimentos de inscrição e seleção e proporcionou uma maior facilidade de compreensão para todos os tipos de público. O Espírito Santo é o segundo estado do país a utilizar recursos de acessibilidade na comunicação de editais voltados para o setor da cultura. Os editais do fundo, eles passaram por um processo de adaptação da linguagem, né, em busca da acessibilidade cada vez mais ampliada. Então, passaram por uma adequação visual, tanto do layout, né, no design, de como o texto é diagramado, como o documento se apresenta visualmente, de maneira a facilitar pessoas que têm baixa visão, né, ou deficientes que precisam, por exemplo, usar leitor de tela ou outros equipamentos, né, que ajudam, né, essas pessoas que têm deficiência. E também passou por uma simplificação da linguagem, né, uma técnica de tentar transformar a linguagem burocrática da administração, aí, de um edital público, num texto mais acessível, mais direto e que possa ser facilmente apreendido pela sociedade, de maneira que a gente tenha um instrumento que, de fato, seja um canal de acesso aos recursos da cultura. Pesquisa e adaptação que contou com o auxílio de professores da Universidade do Rio Grande do Sul, referências nacionais em acessibilidade textual. Os 14 editais estão adaptados para pessoas cegas, então ele está adaptado para facilitar o uso de leitor de tela, para pessoas que têm algumas dificuldades de visão, como daltônicos e outras diferenças de leitura com relação ao contraste e uso de cores, então também está adaptado a esses formatos, está adaptado à dislexia, a dificuldades de interpretação, então ele está não só na linguagem, mas também está visualmente adaptado a uma série de dificuldades de interpretação de texto e de visualização, fonte, contraste, hierarquia da informação, então tudo isso foi milimetricamente pensado para facilitar e universalizar o acesso a esses editais para o público que consome os editais da cultura. A Ananda mora em Guarapari. Ela é cantora, pianista, compositora, vive de música. Com baixa visão, aplaudiu os novos formatos dos editais. E esse tá muito gostoso de ler, porque o texto está amplo, o espaçamento de linhas, e também eu acho que a forma como foi escrito, por mais que tenha que ser um texto formal, porque é um edital, às vezes o texto é muito pesado, assim, então isso também eu acho que ajudou bastante, dá uma simplificadinha no texto. Nossa, para mim foi completamente diferente a experiência, muito, de verdade. Eu agradeço a Secult por ter tido essa iniciativa, espero que outros estados façam a mesma coisa, porque realmente faz muita diferença. E a meta é ampliar esse trabalho. E a tendência é que todos os outros instrumentos da Secretaria passem por essa inovação metodológica, né? A gente entende que isso é uma forma de fazer com que os nossos instrumentos sejam mais amplamente acessados pela população, e política de cultura é um direito da sociedade, de todo cidadão, e quanto mais pessoas conseguirem acessar esses mecanismos, melhor a gente vai estar cumprindo o nosso papel. Demais, né? Agora vamos seguir com as nossas convidadas para conhecer os editais e suas variadas linhas. Então, gente, vamos ver em detalhes. Vocês vão acompanhar comigo agora para que a gente possa, então, detalhar um pouco melhor quais são os editais e quais são as linhas de fomento em cada edital. Eu peço para que vocês acompanhem na tela agora esses editais. O primeiro é o edital 03, que é de valorização
da Diversidade Cultural Capixaba, que é um edital que tem 5 linhas de fomento, cada uma com um objeto parecido com esse, mais geral da diversidade cultural, mas que tem um detalhamento que vocês podem então observar na hora que forem propor o seu projeto especificamente. A linha 1, por exemplo, é de culturas da diversidade. É um edital novo, é uma linha nova, e ele é destinado a projetos que contemplem alguma ação voltada para temas específicos das nossas minorias políticas, como editais direcionados a mulheres, a situações de violência, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, e as comunidades indígenas. Então, os projetos podem ser propostos com ações, com objeto direcionado a essa temática. A linha 2 é a linha nova também do meu primeiro edital. Meu primeiro edital, ele pode ser proposto para a ação de qualquer objeto, desde que ele seja proposto por um proponente que nunca foi contemplado nos editais do Funcultura, desde o início. Então, uma pessoa nova que nunca foi contemplada. Nesse edital, a gente tem uma reserva de vagas específico para proponentes com 60 anos ou mais. Lembrando que a ação, o objeto dessa linha pode ser de qualquer atividade, em qualquer linguagem. Depois a gente tem a linha 3, que é a linha da valorização das culturas urbanas. Essa linha é destinada aos projetos que tenham como objeto as diferentes manifestações da cultura urbana, como as ligadas ao hip hop, ao DJ, ao grafite, ao MC, as batalhas de rima. Tudo isso pode ser contemplado nessa linha, então, dos editais. Depois a gente tem a linha do incentivo à leitura, que são também atividades que promovam o incentivo à leitura, como o próprio nome da linha está dizendo, e que devem ser propostas observando a adequação com o público e aonde esse projeto pretende ser desenvolvido. Por fim, a linha 5, que é a linha dos projetos de territórios criativos. Esse é bem específico, eles são destinados às localidades, aos territórios que contemplam o programa do Estado Presente, do Governo do Estado. Então, vocês vão poder acompanhar no nosso site, tem toda a lista de todos os territórios que podem ser propostos, e esse edital, essa linha, ele tem uma condição de participação, porque eles são destinados a proponentes que residem nesses territórios ou aqueles proponentes que comprovem que executam ações no território por pelo menos 1 ano. Então, qualquer pessoa que resida no território e que ele comprove que execute atividades há pelo menos 1 ano nesse território, pode propor uma ação para ser desenvolvida ao longo dos próximos 6 meses depois que ele for contemplado. Com esse edital, a Secretaria quer contribuir para o protagonismo dos residentes nesses territórios do Estado Presente, priorizando que essas ações sejam propostas, além dessas pessoas que residem lá, também o público-alvo dessas ações tem que ser para moradores desses territórios. E agora a gente vai ver um depoimento de alguns projetos, de alguns proponentes que foram contemplados nos editais da cultura da Secult. Agora vocês vão ver o depoimento do Davi e do Vitor Hugo. Se você está indeciso, indecisa, com dúvidas a respeito de submeter um projeto para os editais Funcultura 2022 realizado pela Secult, permita-me dar meu depoimento. Meu nome é Davi, sou natural de Aracruz e sou contador de histórias, escritor, músico, artista de rua e fazedor de cultura no nosso querido estado do Espírito Santo. Eu acreditava que submeter um projeto para um edital público, como os editais da Secult, seria uma grande perda de tempo,
porque eu precisaria participar de uma bolha para ser aceito, ou de algum nicho artístico relevante no estado, que eu precisava ter um reconhecimento nacional ou estadual do meu trabalho, que eu precisava ter um curso de formação superior, acadêmico, que não é o meu caso, e por essas razões eu nunca submeti um projeto. A verdade é que eu fui convencido por um amigo que muito insistiu para que eu escrevesse, e ele me ajudou a elaborar de forma sucinta e eficiente a minha apresentação, a minha justificativa, a minha planilha de custos. Era a primeira vez que eu tinha contato com tudo isso. E, para minha alegria, eu fui contemplado, não de primeira, mas de terceira, e consegui transformar o Mapa Cultural ES, que é a plataforma que a gente se inscreve para os editais Fucultura, inclusive, em aplicativo de celular. Tá aqui a blusa do projeto, e para mim foi uma alegria tremenda, foi muito nutritivo saber que eu era só capaz de escrever um projeto, mas que eu tinha chances de ser aprovado, como fui, e de ser bem remunerado para realizar um trabalho que pudesse beneficiar o setor cultural do meu estado. Olá, eu sou o Vitor Hugo, sou produtor cultural, moro em Vargem Alta. Eu já fui contemplado algumas vezes nos editais da Secult. Nos últimos editais, a gente foi contemplado com um edital para fazer a segunda edição da Festa Literalta, né? Uma festa de literatura que a gente desenvolve aqui na cidade. E a gente acredita que os editais eles são fundamentais, né, para o Estado, como forma de injetar o dinheiro diretamente para os artistas, promover encontro e promover a cultura capixaba, né? Para quem está começando agora, a dica é: acredite na sua ideia, vá buscar parceria. Para escrever o projeto, comece rascunhando num papel, por exemplo, e não escreva diretamente lá no formulário, né, do site, porque pode dar algum probleminha. Então você pode escrever no Word, no Google Docs. E eu costumo, depois de fazer esse rascunho, eu costumo ir direto para a planilha de custo, para pensar a viabilidade da coisa, o que dá para ser feito, o que não dá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o edital 04, que é de culturas tradicionais do Espírito Santo. Esse edital tem 3 linhas de fomento, todas elas direcionadas aos grupos que fazem parte, que tem das diferentes manifestações das culturas tradicionais do Espírito Santo. Todos eles é fundamental que o proponente tenha uma comprovação de participação no grupo. Pode o próprio grupo se inscrever, pode alguma entidade que represente aquela manifestação, ou pode também uma pessoa física. Mas em todos os casos é fundamental que tenha então essa vinculação direta com a manifestação. Primeira linha é de cultura popular tradicional. Esse edital é para todos os grupos, podem propor qualquer atividade, qualquer ação que contemple, então, aquele grupo das culturas tradicionais. Segunda linha é de valorização dos patrimônio imaterial registrado e reconhecido no Espírito Santo. Então, são os projetos desses patrimônios que aqui no Espírito Santo de reconhecidos são as paneleiras de Goiabeiras, o jongo, o caxambu, o congo, a capoeira, que tem um registro nacional. Então, esses projetos são todos provenientes desses grupos, dessas manifestações. E depois a gente tem ainda os projetos de valorização das comunidades e dos povos tradicionais do Espírito Santo, que são as comunidades dos pescadores artesanais, dos quilombolas, dos ciganos, dos indígenas e dos pomeranos. Então, todos esses projetos ligados a essas culturas tradicionais podem ser contempladas, então, no edital 4, Culturas Tradicionais do Espírito Santo. O edital 5 é o edital do prêmio para mestras e mestres da cultura popular do Espírito Santo. É o prêmio Mestre Armojo do folclore capixaba.
É um edital super tradicional, que se mantém há muito tempo e que é destinado, então, a esses mestres ou as mestras dessas diferentes manifestações da cultura tradicional do Espírito Santo. Esse edital, o mestre ou a mestra pode se inscrever, apresentando na inscrição a trajetória de vida, relatando, né, toda a sua trajetória, tudo que ele fez como mestre da cultura. E essa apresentação pode ser feita tanto preenchendo o formulário de inscrição na plataforma ou encaminhando de forma em meio físico, ou ele pode também fazer a gravação de voz ou em vídeo, relatando toda essa trajetória, contando toda essa trajetória de vida dele como mestre daquele grupo. Depois nós temos o edital número 6, de preservação e valorização do patrimônio cultural capixaba. Ele tem 3 linhas. A primeira delas é o edital para educação patrimonial, projetos de educação patrimonial. É um edital que também existe há muito tempo e ele vai contemplar ações vinculadas ao patrimônio ecológico, patrimônio ambiental, ao patrimônio paisagístico ou ao patrimônio imaterial. Então, os projetos podem ter como objeto desde a proteção, a preservação e a valorização de um patrimônio natural do Espírito Santo, por exemplo, e vocês podem encontrar toda a lista do patrimônio natural tombado no Espírito Santo no nosso site, no site da Secult, até a valorização de um patrimônio imaterial da nossa cultura. Os projetos são de valorização no sentido de tomar consciência, de promover alguma ação de valorização, de educação. A linha 2 são os projetos de pontos de memória, que também é uma linha bem tradicional, há muito tempo a gente tem, e ele é para valorização do patrimônio e da memória do Espírito Santo, das diferentes identidades. Então, ele é um ponto de memória no sentido da museologia social, não é para constituir um espaço físico, mas sim um projeto que valorize a nossa identidade cultural do Espírito Santo. Depois, a gente tem a linha 3, ainda nesse edital, de preservação e difusão de acervos. Também é uma linha muito antiga, muito importante, porque ela vai permitir que o proponente proponha um projeto de inventário de algum acervo, acervo museológico, acervo bibliográfico, acervo documental, ou pode propor também uma ação de conservação e preservação desses acervos, ou uma ação de digitalização e difusão desse mesmo acervo. Tá? Esse edital ele exige que haja, junto do projeto, um parecer técnico de um especialista nessa área e é também exigido que esse diferente especialista, de acordo com a área que estiver abordando naquele acervo, também faça o acompanhamento técnico do projeto, porque a gente acredita que por mais interesse e boa vontade que o proponente tenha, ele precisa de um acompanhamento técnico para poder fazer a execução desse projeto de acordo com a necessidade daquele acervo em particular. Para inspiração, para o pessoal poder escrever seus projetos, a gente vai ter o depoimento de 2 proponentes selecionados nos editais da cultura, o Juscelino e o Wagner. E aí, pessoal, meu nome é Juscelino, sou do Instituto Raiz. A experiência nossa com os editais da Secult é muito gratificante. O Raiz surgiu a partir dos editais, quando nós éramos um coletivo juvenil apenas. Hoje, temos vários convênios com o governo do estado e com outras parcerias que vieram a partir das inscrições dos projetos da Secult. Nosso trabalho é voltado para a cultura popular, para a defesa dos direitos humanos e também na garantia de comunidades periféricas. Por isso, os nossos projetos sempre estão voltados para o fortalecimento desses lugares e dessas pessoas. O processo de inscrição, na nossa opinião, é muito simples. Basta reunir o nosso coletivo, fazermos um alinhamento junto do edital, a proposta e a ideia inovadora para aquele ano.
Muitas das nossas ações são financiadas pelo edital do Fundo de Cultura. Por isso, todo ano, nós apostamos em novos projetos e novas ações para fazer com que a nossa instituição e as nossas comunidades sejam reconhecidas por meio do edital do Fundo de Cultura. É isso aí. Corre atrás e vamos lá. Bota a fé que dá. Sou Wagner Calma Barbosa, falo aqui de Fundão, do distrito de Praia Grande. Faço parte do Movimento Cultural Tambores Esperança. Falo para vocês que estão agora escrevendo o primeiro edital, não desistam, continuem, coloquem as ideias no papel. Escrevi meu primeiro projeto em 2012, não fui aprovado, só consegui ser aprovado em 2018. Nesse período de 2012 a 2018, ligava para a Secult, tirava dúvidas, buscava conhecimentos até ser aprovado no primeiro projeto. De lá para cá a gente continua nesse aperfeiçoamento e melhorando a cada ano. Tá com dúvida? Liga para a Secult, tira sua dúvida, a equipe altamente qualificada, pronta para nos ajudar. Temos essa oportunidade agora e vamos continuar criando nossas ideias e colocando no papel. Boa sorte para todo mundo. O próximo edital que a gente quer comentar é o de Circo Tradicional Capixaba. Esse edital é destinado às famílias circenses que estão no Espírito Santo há pelo menos 2 anos e que precisa comprovar que pertence a essas famílias. Nesse caso, o prêmio vai ser um prêmio pela essa trajetória desse circo, pela atuação do circo ao longo desse tempo aqui no estado. E a gente tem 2 modalidades de prêmio. Uma destinada aos circos de pequeno porte, até 300 lugares, e outra modalidade destinada aos circos de maior porte, de porte maior, com mais de 400 lugares na plateia. Continuando, a gente vai falar do edital de produção de conteúdos digitais, ou simplesmente cultura digital, como ele é conhecido. É um edital bem recente, mas que faz muito sucesso e veio atender a uma demanda e a um interesse muito grande. Ele tem 2 linhas. A primeira linha é para a produção de conteúdos digitais, tipo sites, blogs, revistas virtuais, dentre outros. E a segunda linha é para a produção de games, realidade aumentada e aplicativos. A diferença entre os dois vai no valor do prêmio e o participante pode escolher, de acordo com o projeto que ele está propondo, qual é o valor mais adequado para aquele projeto que ele quer inscrever. Agora temos o depoimento da Eglaé, que foi uma das proponentes contempladas nos editais da cultura da Secult. Oi, meu nome é Eglaé e eu sou desenvolvedora de jogos da Kawaii Games, a minha marca. Eu sou aqui moradora da Serra. Eu tive 2 projetos contemplados, que foi o Multifaces Avatar Maker e o jogo de colorir folclores. Uma dica que eu posso dar para vocês escreverem o projeto é fazer com bastante antecedência, pelo menos uns 20 dias antes, que assim você tem a chance de poder revisar, corrigir, pedir ajuda para profissionais, caso necessário, e também ter bastante atenção aos documentos na hora da inscrição, porque é uma lista bem grande e tome cuidado com isso. Se você for contemplado, parabéns, comemore bastante. É muito legal trabalhar com a cultura, ajudando você no seu projeto. Agora é isso, é organizar o cronograma para entregar tudo no prazo direitinho para a Secult. É isso, gente. Boa sorte a todos. Beijos. Tchau, tchau. Todos os editais, até o momento, são do eixo, como foi falado, de culturas. Ou seja, editais de culturas tradicionais, editais de culturas digitais e até o edital de projeção de grupos populacionais específicos, como de culturas da diversidade. A partir de agora, nós vamos falar dos editais de desenvolvimento de linguagens artísticas, as linguagens clássicas, como nós conhecemos. O primeiro deles é o de artes visuais. O edital de artes visuais é dividido em 4 grandes linhas. A primeira linha é de projetos de exposições de arte para a Galeria Homero Marcena. O segundo, para projetos de exposições no Museu de Arte do Espírito Santo, Dionísio Del Santo. E o terceiro, para projetos de produção de mostras de arte para itinerância, ou seja, propostas que permitam que a exposição circule em diferentes municípios do estado. A última grande linha deste edital é o de projetos livres, que pretendem
abrir para várias possibilidades de projetos de acordo com o proponente. Então, de acordo com a ideia do proponente, o desejo do proponente, ele vai fazer uma proposta que pode incluir de memória, intercâmbio, registro, circulação, mostra em espaços alternativos, aquilo que ele achar relevante de ser apresentado. O próximo edital é o edital 10, de artes cênicas. Esse edital inclui projetos de teatro, de dança, de desenvolvimento da linguagem circense e de ópera. A linha de projetos setoriais de teatro inclui 3 módulos. A possibilidade de inscrição no módulo montagem em temporada, no módulo circulação e no módulo projeto livre. Os de dança incluem os mesmos módulos. Montagem em temporada, circulação e projeto livre. Lembrando aqui que o projeto livre é de acordo com o desejo, a relevância que o próprio proponente queira desenvolver um projeto sem nenhuma amarra anterior. A terceira linha, os projetos setoriais de ópera, inclui tanto pequenas montagens quanto projeto livre. E a linha 4, projetos setoriais de circo, inclui a criação de números circenses, de projetos de novo circo e também uma linha voltada para projetos livres. Agora vocês vão ficar com os depoimentos do Carlos, da Bárbara e do Tiago, que também foram proponentes selecionados nos editais da cultura da Secult. Eu sou Carlos Zola, de Iguaçuí, diretor administrativo do Gota Pó e Poeira, e participar dos editais de Funcultura foi a possibilidade de a gente mostrar o nosso trabalho com melhor intensidade, né, e abrir novas portas. É um processo simples participar dos editais, né? Basta você ter a sua ideia, saber conduzi-la, né? O edital é de uma maneira mais simples, né? Uma maneira mais direta, objetiva, e sabendo que você tem em suas mãos um produto, é fácil você colocar ali. Olá, eu me chamo Bárbara De Piante e eu represento o grupo de teatro Repertório Artes Cênicas com o projeto de montagem do espetáculo Passarinheiros. E também represento o coletivo Elas Tramam, que é um coletivo de mulheridades que se propõe a produzir dramaturgia do Estado do Espírito Santo. Durante o processo de escrita dos nossos editais, a gente costuma levantar quais são as potências desse nosso projeto, quais serão os territórios que a gente quer atingir, quem serão os nossos parceiros dentro desse projeto, para que depois a gente destrinche tudo isso dentro dos anexos para que fique um edital bem estruturado. Acredito que quem vem da periferia, assim como eu, essa é a melhor forma de conseguir pôr ideias em prática, ideias que são um pouco maiores do que a gente conseguiria sem o dinheiro e que consegue atingir um maior público de pessoas também, né? Não teria conseguido assim também se não tivesse uma equipe por trás desse projeto que eu escrevi. Então teve pessoas que me ajudaram na escrita, teve pessoas que me ajudaram com valores, muitas pessoas ajudam assim. Então acho que é um trabalho que não é de uma pessoa só. Então meu conselho é que você sempre tenha uma equipe para te ajudar a entregar esses projetos, porque dessa forma você vai conseguir ter uma escrita melhor e uma entrega melhor do seu projeto também. O edital 11 é voltado para produção e difusão de obras literárias. Também possui 3 linhas. A linha 1 é para produção e publicação de obras literárias estrito sensu. Então entram aqui ficção, crônica, poesia, ou seja, os gêneros clássicos da literatura. A segunda linha é para a produção e publicação de obras infanto-juvenis. Essa é uma novidade que o edital de literatura traz esse ano. A produção voltada para esse público, para o público infanto-juvenil. E a terceira linha, que é a de produção e publicação de obras de história, memória e registro da cultura capixaba e da sociedade capixaba. Esse também é uma linha clássica que sempre aparece nos nossos editais. O próximo edital, o edital 12, é o edital de produção musical. Este ano, também como uma novidade, nós dividimos o edital em 2, o de produção musical e o de difusão musical. O edital de produção musical se divide em 3 linhas: criação e produção musical, como é pensada, criação e produção de videoclipe e plano de carreira, que são projetos de planejamento de carreira com ações voltadas para a distribuição e difusão da criação do proponente. Agora vocês vão ficar com o depoimento agora do Saulo e do Gabriel, que ambos também foram contemplados nos editais da cultura da Secult. Eu sou o Saulo Ribeiro, editor da Cousa, e ano passado a gente propôs um projeto na Secult
fora da nossa área de conforto, né? Porque a gente aprovou um projeto na área musical, que foi o Sarau, né, Trópico Utópico. A gente percebeu que a nossa trajetória, a questão da música e da literatura sempre esteve muito ligada, né? Então a gente acreditou nisso, fez um projeto que previa o intercâmbio musical e literário num assentamento da Reforma Agrária, o Cezinho, lá em Linhares, né, com artistas aqui da Grande Vitória. E isso fortaleceu muito a gente, eu acho. A gente conseguiu criar mais laços, né, estreitar redes e conhecer melhor o que a gente vem produzindo no Espírito Santo e difundir. Eu acho muito bacana que você acredite no seu projeto, porque se você acredita, é só você explicar, né? Não tem como você fazer um bom projeto se você não acredita no que você está fazendo. Então, acredite no que você está fazendo e tente explicar isso que você está fazendo dentro do projeto. Aí não tem erro, vai ser aprovado mesmo. E boa sorte aí para ser aprovado, depois boa sorte na execução. Oi pessoal, o meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou escritor e ilustrador, e este é meu livro, O Jardim da Helena. O Jardim da Helena é um livro bilíngue, escrito em português e em libras. Ele foi possibilitado graças a um edital da Secult. Ter um livro meu publicado sempre foi um grande sonho, porque eu sempre trabalhei ilustrando livros de outros autores. Mas eu sempre ficava me perguntando, quando que eu vou ter o meu próprio livro? E a gente sabe que é meio complicado publicar um livro hoje em dia, né? Então lá em 2019, quando eu estava passeando pelo feed do Instagram, eu vi a propaganda da Secult. Então eu pensei, por que não tentar? Mas eu confesso que eu estava meio receoso, pensava assim, é tudo marmelada, eles jamais vão aceitar meu livro. Mas, por via das dúvidas, eu resolvi me inscrever. Preenchi todo o formulário, assisti todas as lives, tirei todas as minhas dúvidas e escrevi meu projeto. E, para minha surpresa, fui contemplado. E hoje, aqui nas minhas mãos, eu tenho a realização de um sonho, o meu primeiro livro, O Jardim da Helena. Eu gostaria de te incentivar hoje a se inscrever nos editais da Secult. O meu sonho se realizou, por que o seu não pode se realizar também? Assim como nós temos o edital de produção musical, nós também temos um edital voltado para difusão musical. Esse edital é dividido também em 3 linhas. A linha de circulação estadual, ou seja, para cidades que fazem parte do território capixaba, a linha de circulação nacional, ou seja, editais que circulem no território brasileiro, e a linha de projetos livres, que podem incluir mostras, festivais, projetos de formação, de intercâmbio ou qualquer outro formato livre e à vontade do proponente. Agora com vocês, o depoimento da Bela Nogueira e do Manfredo, também contemplados nos editais da cultura da Secult. Oi gente, eu sou Bela Nogueira, eu estou à frente do canal Explicação e da Nogueira Produções, uma produtora que já se beneficiou inúmeras vezes dos editais do Funcultura viabilizados pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, e eu estou aqui nesse vídeo para te incentivar. Se você está fazendo pela primeira vez, saiba que antes de aprovar o primeiro projeto eu reprovei em muitos, porque demora um tempo para a gente se adaptar a linguagem, em como a gente tem que contar a nossa história, como a gente pode apresentar essa ideia inovadora do que a gente quer fazer, esse produto cultural que a gente quer gerar através de um edital. Mas depois que você pega a manha, eu te garanto que você vai ficar viciado igual eu e vai fazer todo santo ano. Inclusive, eu tenho que me despedir porque eu tenho uns projetos ali para terminar, mas estou passando para dizer o seguinte: se inscreve, não perca essa oportunidade. Esse pode ser o seu ano, aliás, 2023 é o ano da cultura, tenho certeza que você tem alguma coisa maravilhosa para agregar na cultura do Estado. Um beijo, boa sorte e boa inscrição. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Manfredo, falo aqui de Vila Velha, Vitória, Espírito Santo. Estou aqui para dividir um pouquinho da minha experiência com os editais setoriais da Secult, os editais de cultura da Secult. E bom, eu como cantor e compositor há mais de 15 anos, foi graças aos editais que eu pude lançar o meu primeiro disco, um EP chamado Novas Versões de Canções Nunca Ouvidas Antes, e que hoje está aí em todas as plataformas de streaming do mundo, que para mim é motivo de muita alegria. E essa foi uma experiência incrível não só por ter lançado o disco, mas por tê-lo feito com os artistas e profissionais com quem eu sempre quis trabalhar. Gravar no estúdio onde eu sempre sonhei em gravar, com um produtor com quem eu sempre sonhei em trabalhar. Então, se você está aí em dúvida se deve ou não participar, participe. Vai fazer toda a diferença na sua carreira e na sua vida. Bom, assim como a música, o audiovisual também foi dividido em 2 grandes editais. O edital de produção audiovisual e o edital de difusão audiovisual. O edital de produção audiovisual, é o edital 14, ele é dividido em 5 linhas de fomento. A primeira linha é projetos de produção de curta e média metragem de ficção.
A segunda, de projetos de produção de documentários. A terceira linha, projeto de produção de longa-metragem. A quarta, projetos de desenvolvimento de obra audiovisual. E a quinta, projetos de finalização de obras cinematográficas. É importante destacar aqui que, neste edital, você pode se inscrever como MEI ou como pessoa jurídica. Não é permitida a inscrição de pessoa física. Agora ficamos com o depoimento da Ana Luísa, contemplada no edital de cultura da Secult. Eu sou Ana Luísa de Oliveira, idealizadora e produtora geral do Capixanima, primeira jornada capixaba de animação realizada em Vila Velha, que foi contemplada com recursos do Fucultura. Bom, para inscrever esse projeto no edital do setorial audiovisual, foi até tranquilo para mim, porque eu já tinha muito bem claro o objetivo do evento, o público-alvo, como eu iria executar, a programação completa, o que eu iria apresentar para esse público, né? E isso é muito importante quando você quer escrever um projeto, você ter muito bem claro na sua mente o que você quer propor, o que você quer apresentar para as pessoas que vão assistir e serem contempladas com o seu projeto, né? Então foi uma parte muito tranquila. E aí na parte da execução também, inscrição da plataforma, e para executar a gente teve alteração um pouquinho na programação, nas datas, né? Esses imprevistos normais quando você produz um evento. E de retorno do projeto foi muito gratificante, porque a gente teve recorde de público esperado, né? A gente teve uma galera muito presente online, que começou a seguir a gente no Instagram, conseguimos construir e ampliar a participação de pessoas em um grupo de WhatsApp da Animação Capixaba e conseguimos trazer pessoas de outros estados do Brasil para participarem da programação e trazerem aí a sua experiência profissional dentro da animação brasileira. Assim como nós temos o edital de produção audiovisual, também temos o de difusão audiovisual. Este edital, ele é o edital 15 e é dividido em duas linhas. Uma linha voltada para os projetos de desenvolvimento e manutenção de cineclubismo, incluindo criação, desenvolvimento ou manutenção de cineclubes, e uma linha também de projetos livres, projetos de formação, de qualificação, de difusão, como mostras e festivais, de intercâmbio. Então, são as duas linhas voltadas para a difusão audiovisual. E o nosso último edital, o edital 16, que é o edital de patrimônio arquitetônico. É um edital voltado para sítios que foram tombados pelo Conselho Estadual de Cultura em diferentes cidades do estado do Espírito Santo. Aqui a gente pode citar Itapina, Colatina, Muqui, Santa Leopoldina, São Mateus, São Pedro de Itabapoana, Mimoso do Sul e Santa Teresa. São as cidades do estado que possuem sítios tombados do patrimônio arquitetônico. E é isso, pessoal. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos para responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Até daqui a pouco. Estamos de volta e agora iremos contar com as nossas convidadas, né, para responder as dúvidas mais frequentes do público, né? Durante o momento das inscrições, uma série de dúvidas podem surgir, né? E por isso que estamos aqui para esclarecer e inspirar seu projeto cultural, né? Lembrando que essas perguntas elas foram selecionadas previamente desde o início das inscrições, ou por telefone, e-mail ou as redes sociais da Secult, né? Se mesmo assim ainda restarem dúvidas específicas, não deixe de entrar em contato com a gente, né? Por e-mail, pelo telefone ou pelas redes sociais. Vamos para a primeira pergunta. Roda o VT. Tudo legal? Lepepe aqui, Júlio Caetano. Recebemos um recado da Secult para a gente tirar qualquer dúvida agora do edital de 2022.
E eu tenho uma pergunta muito importante, uma pergunta muito inteligente, que eu sei que vai ter que se reunir todo mundo da Secult para poder responder. E vai lá, hein? Eu queria saber se tem como eu ganhar o projeto, o edital, sem fazer projeto. Tem? Que pergunta é essa, rapaz? Tá louco? Só o Lepepe vai fazer essas perguntas, tá vendo? Lógico que não. O edital é bem elaborado, você tem que ir lá, prestar conta depois, entendeu? Muito bacana isso que o Secult está fazendo pra gente. Muito legal, mas eu tenho uma dúvida sim, principalmente depois da pandemia, né, Lepepe? Que é o seguinte, a Secult sempre prima para deixar acessível para todos os editais, isso eu já notei, mas ela sempre inova também. E a minha dúvida é, essa nova questão que está ali, artes cênicas, toda ela tem agora o quê? É projeto livre. Só que cada projeto livre é de cada área, tá entendendo, né, Lepepe? Sim. Entendeu? Eu sou do circo, tem um projeto livre, o teatro tem um projeto livre, a dança tem um projeto livre. Porém, gente do circo, nós aqui, temos a questão de também que o circo tem dança e tudo. O meu projeto livre, eu posso também entrar no projeto livre, né, já que é tudo linha. A minha dúvida é essa. Eu posso entrar com o meu projeto livre, tá? Não sendo propriamente dito, sendo das artes cênicas, porém não sendo o meu segmento? Então, o projeto livre é realmente uma linha nova, é a primeira vez que a gente faz, e ele, como a gente disse anteriormente, ele serve para aqueles projetos de registro, de formação, de intercâmbio, de levantamento de dados, de pesquisas, né, portanto, de qualquer manifestação das artes e das linguagens dentro daquele edital. Então, por exemplo, o projeto livre dentro da linha de arte circense serve para qualquer desses tipos de atividade direcionadas para o circo. Se esses proponentes fazem uma atividade que cabe dentro de projeto livre de teatro, por exemplo, ele também pode apresentar. Ou se ele faz um projeto na área de dança, mais direcionado para dança, e quer apresentar dentro do projeto livre de dança, também pode. Ou seja, é livre no formato e é livre na escolha de qual edital ou qual linha que ele vai apresentar aquele projeto, que ele vai inscrever aquele projeto. É realmente livre. Ainda não consegui prestar conta do meu projeto no edital passado. Mesmo assim, eu posso me inscrever nos editais da Secult? Sim, pode se inscrever. Os editais são anuais e, independente da prestação de contas do edital anterior não ter ainda sido apresentada, você pode apresentar um novo projeto. E eu tenho duas perguntas para vocês. Existem alguns editais que possuem mais de uma linha de fomento. Por exemplo, o edital de cultura digital. Na linha de fomento número 1 tem a produção de conteúdo digital e na linha de fomento número 2 tem a produção de games, aplicativos e realidade aumentada. E a minha primeira pergunta é, eu posso submeter diferentes projetos para uma mesma linha? E a minha segunda pergunta é, eu posso submeter diferentes projetos para linhas diferentes? E se sim, para algumas dessas perguntas, eu posso ser aprovado em todos os meus projetos de uma mesma linha ou de diferentes linhas do mesmo edital? Em relação a essa questão, os editais permitem que os proponentes, os interessados, possam se inscrever em todas as linhas de todos os editais, com um projeto por linha. Então, a gente já explicou, os editais todos têm mais de uma linha de fomento. Você pode pegar o seu projeto e ver onde ele está mais adequado e apresentar e inscrever esse projeto em mais de uma linha. Só que depois, todos os seus projetos vão ser analisados, vão ser avaliados pela comissão julgadora, vão ser pontuados e caso os seus projetos naquele edital forem selecionados em mais de um projeto por edital, aí você vai ser convocado pela secretaria para escolher o projeto de qual das linhas dentro daquele edital que você quer ser contemplado e quer permanecer, então, com o projeto. Ou seja, a gente pode inscrever quantos projetos quiser, quantos você tiver, e só pode ser contemplado com um projeto por edital.
com exceção do edital de produção audiovisual, que pode aí sim ser contemplado com 3 projetos dentro daquele edital. Tem uma dúvida aqui da audiência, né? Já tenho cadastro no Mapa Cultural como agente pessoa física, mas quero me inscrever como MEI. Como eu faço? Bom, é importante ressaltar que para se inscrever no Mapa Cultural é sempre como pessoa física, seja pessoa física representante de MEI ou pessoa física representante de pessoa jurídica. Na hora da inscrição vai aparecer o campo para a pessoa física em qual dessas 3 possibilidades ela quer se inscrever. Então, independente de ser pessoa física, você também pode se inscrever como MEI ou pode se inscrever como pessoa jurídica. A pessoa física é apenas a entrada no Mapa Cultural. E agora outra pergunta de internauta, né? Sou professora numa escola municipal e desejo realizar um projeto com meus alunos. Posso concorrer aos editais? Uma boa pergunta essa, professora. Você pode sim concorrer, você é uma cidadã, e como tal, você pode propor um projeto para ser executado na escola onde você trabalha. Para tanto, basta que você consiga uma autorização, uma carta de aceitação da escola, dizendo que você está autorizada a executar esse projeto lá dentro, nas dependências da escola, com os seus alunos. O que os recursos do Funcultura não permitem é que seja feito um repasse do Estado, né, que é o fundo, diretamente para o município ou para um outro órgão da administração estadual ou federal. Ou seja, passar recursos direto para um outro órgão da administração pública não é possível. Mas não é esse o seu caso. Você vai estar propondo um projeto como cidadã, como professora da escola. Isso é possível e é muito bem-vindo. Uma outra pergunta também, né, vinda aqui das nossas redes sociais, né? Que tipo de documento pode substituir um comprovante de residência? Comprovante de residência é sempre uma dúvida muito grande nos editais, porque a gente já há muitos anos exige que o proponente, caso selecionado, ele comprove que ele reside no Espírito Santo. Mas as pessoas, de um modo geral, ficam pensando que a única coisa que comprova a residência é conta de luz ou conta de água. E não é isso. Você pode colocar como comprovação matrícula de escola ou de universidade, faculdade. Você pode apresentar a ficha de cadastro da sua conta bancária, onde vai ter seu nome, vai ter o endereço. Você pode apresentar uma nota fiscal de alguma aquisição, de alguma compra que você fez, que também está no seu nome e também conste o seu endereço. Você pode apresentar uma conta de telefone celular, ou se você não tiver nada disso, você pode ir no posto de saúde mais próximo aonde você se cadastrou para o SUS e lá pedir também uma cópia da sua ficha de cadastro. Então, todos esses documentos servem para comprovar a residência. Lembrando que os editais pedem um comprovante de 2 anos ou mais anteriores e um comprovante atual, que a gente define no edital como sendo atual, aquele comprovante dos últimos 3 meses da data de entrega desse documento para a Secult. Agora a gente vai acompanhar uma outra dúvida vinda por vídeo. Roda VT. Oi, Secult. Eu sou Yuri Paris e eu já fui proponente de alguns projetos contemplados na Funcultura, principalmente relacionados ao 2 de fevereiro, tradição do candomblé no estado, né? E a Pop Jazz, a Orquestra IFES, que é uma orquestra de música popular capixaba. Enfim, sustentabilidade, espiritualidade, diversidade, né, em geral. E aí eu vi que vocês abriram chance da gente tornar uns videozinhos com perguntas e eu queria que vocês me ajudassem um pouco porque eu fiquei perdido na planilha nova. Será que vocês podem me dar uma orientação para poder me organizar aqui, por favor?
Essa é uma ótima pergunta, porque realmente o modelo da planilha orçamentária, da planilha de custos, foi alterado. Agora é um modelo que tenta se adequar às diferentes especificidades dos editais e das demandas dos proponentes. Agora nós temos grandes grupos de despesa que precisam ser escolhidos dentro de uma lista que está na própria planilha, que é uma planilha em Excel. Dentro desses grupos de despesa, vocês podem utilizar o mesmo grupo para diferentes demandas. Então, por exemplo, um grupo de cultura popular, ele precisa escolher o grupo de despesas de compra de materiais. Ele precisa escolher esse grupo para a compra de tecidos, ele precisa escolher esse grupo para a compra de outros materiais, e daí ele pode repetir esse mesmo campo várias vezes. Então, a partir desse grande grupo de despesas, você vai detalhar qual é a especificidade da despesa que você vai fazer no projeto. Olá, meu nome é Giando, sou de Muniz Freire, Caparó, Capixaba, e a minha dúvida é sobre o edital de literatura. Há 3 anos que eu envio um livro de contos e ele já ficou na suplência, não foi selecionado em outro ano. Então, assim, na intenção assim, de melhorar a obra, eu acho que não só de livro, eu acho que qualquer outro projeto, né, que fica na suplência, eu queria saber se a Secult, se a comissão julgadora faz uma justificativa para a nota que eles dão no projeto ou para a obra. E se a Secult ela informa essa justificativa para a gente poder, através dela, melhorar o nosso projeto. Sim, os curadores de cada um dos editais devem fazer um parecer em relação ao projeto, independente do projeto ser selecionado, ser contemplado ou não. E esse parecer, ele está vinculado a cada um dos critérios de seleção. Então, nós não ofertamos diretamente, vocês precisam nos pedir e daí sim a Secult entrega o parecer relativo ao seu projeto. Agora 2 perguntas aqui de internautas que mandaram suas dúvidas via redes sociais da Secult. Pode me explicar melhor em quais casos preciso apresentar carta de aceitação e preciso colocar o currículo de todos os participantes do meu projeto? Carta de aceitação e currículo vai depender muito do tipo de projeto. Eu vou começar pelo currículo, que em todos os projetos isso é exigido. E aí você deve colocar currículo de todas as pessoas que você indicou na equipe do projeto. Vai ter um momento que você vai ter que citar a equipe que faz parte do seu projeto. E aí essas pessoas que você citou lá, como membros, como participantes, como pessoas importantes para você desenvolver o projeto que você está propondo, você precisa sim mandar o currículo para que a comissão julgadora consiga entender e avaliar que essa equipe é capaz de executar aquele projeto que está sendo proposto. A carta de aceitação é parecido com isso, porque se você inclui na sua equipe pessoas que vão desenvolver alguma atividade no projeto, essas pessoas precisam de declarar, através da carta, que elas concordam em participar do seu projeto, que elas aceitam, que elas conhecem o seu projeto e que, caso ele seja selecionado, ela vai fazer parte. Do mesmo modo, precisa de ter a carta de aceitação se for, por exemplo, um projeto que vai ser executado em outro local. Mesmo que seja uma praça pública, eu quero executar o meu projeto na praça pública. Mas será que é permitido no meu município isso? Será que o local onde eu estou querendo executar o projeto é viável? Será que ele vai ser aceito para ser executado lá? Então você precisa de buscar e apresentar no momento da inscrição essa declaração de quem é responsável por aquele espaço, de que é possível sim, caso você seja selecionado, executar esse projeto lá. A carta de aceitação não tem um modelo, mas é importante que conste o seu nome, o nome do proponente, o nome do projeto e esteja assinada pela pessoa que está declarando que concorda com a participação nesse projeto.
E é isso, pessoal. Queria agradecer muito pela atenção de vocês. Só lembrando que, posteriores dúvidas, a gente tem os nossos canais, né, da Secult, na nossa rede social, né, do Instagram, o secult.es, e também temos nossos telefones, né, o 3636-7115, 3636-7116, e cada edital também tem seu próprio e-mail para posteriores dúvidas. E, pessoal, mais uma vez aqui, agradecendo a presença da Catarina e da Teca nessa apresentação dos editais da Secult.